Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo de um jeito totalmente diferente de tudo que você já viu. Tá difícil de entender o que é que eu desenho? Então tá, eu vou desenhar e contar mais essa incrível história. Sem mais delongas, o episódio de hoje é: quem tirou a primeira carteira de motorista? Responda rápido. O que é tão antigo quanto o carro? A carteira de habilitação ou carta de licença. Você sabia que foi Carl Benz, o inventor do carro moderno, a primeira pessoa a ter que obter uma licença para dirigir? Pois é, 2 anos depois de patentear o seu invento, Benz recebeu uma licença escrita à mão das autoridades do Grão-Ducado de Baden, no Império Alemão, para operar seu carro em estradas públicas no ano de 1888, depois que os residentes reclamaram do barulho e do cheiro do seu Motorwagen. No ano seguinte foi a vez do engenheiro, piloto e industrial automotivo francês Léon Serpollet solicitar da Prefeitura de Paris uma autorização parecida. Na verdade, essa licença não era um certificado de que você sabia dirigir. Não, muito pelo contrário. Era apenas uma autorização mediante o pagamento de uma tarifa para poder pilotar essas máquinas barulhentas, fumacentas e fedorentas em vias públicas. O licenciamento obrigatório para motoristas surgiu em Londres e entrou em vigor em 1904. Depois que o Motor Car Act de 1903 recebeu a aprovação do Parlamento Britânico. Cada proprietário de carro teve que registrar seu veículo como autoridade governamental local e declarar ser capaz de pilotar o mesmo. A idade mínima para a qualificação foi fixada em 17 anos. E a carteira de habilitação devia dar ao seu titular liberdade de trânsito, com o limite de velocidade máximo de 32 km por hora. Não havia nem autoescolas, nem exames ou provas. O objetivo desse documento não era a qualificação do motorista, mas principalmente a cobrança de impostos. Porém, já em 1909, a Convenção sobre Circulação Internacional de Veículos Motorizados reconheceu a necessidade de examinar as qualificações dos motoristas para dirigir veículos pela Europa. Voltando aqui para a nossa terrinha, no final do século XIX, haviam pouquíssimos automóveis no Brasil. Eram 2 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e um 5º veículo, um Clamant Panhard, chegou à Bahia em 1900. Mas nos anos seguintes, essa frota cresceu rapidamente. Então a Prefeitura de São Paulo emitiu no ano de 1903 o Ato de número 146, que determinava que a carta de habilitação era exigida e seria concedida desde que o interessado em obtê-la demonstrasse conhecer bem o veículo, a forma de manobrá-lo e fosse portador dos requisitos necessários de prudência, sangue frio e visualidade. Como a lei não dizia quem aplicaria esse teste, na prática qualquer um tirava a carta, apenas declarando saber guiar o automóvel. De acordo com a Anfávia, a primeira licença específica para dirigir foi emitida no país em 1904, para o industrial italiano radicado no Brasil Menotti Falck, que era dono da fábrica de chocolates Falck, uma das marcas mais importantes na primeira metade do século XX. Sem precisar provar que sabia dirigir, Menotti foi o primeiro motorista a receber a tão sonhada carta para guiar, como que se dizia na época.
Menotti Falck, além de adoçar a boca da criançada com seus chocolates, foi um dos primeiros cartolas do futebol brasileiro. Isso mesmo, de 1919 a 1920, ele foi presidente do Clube de Futebol Palestra Itália, atual Palmeiras. Quando souberam que a Companhia Antártica Paulista, aquela da cerveja, proprietária do Parque Antártica, estava de mudança para a Moca, na zona leste da capital, os dirigentes do Palestra manifestaram aos donos da fábrica a intenção de comprar o terreno. E Falck é quem assina o contrato de compra do futuro Parque Antártica, palco de algumas das partidas mais memoráveis do futebol paulista. O primeiro teste obrigatório de caráter nacional para provar que se sabia dirigir só foi introduzido na Inglaterra lá em 1934, com a aprovação da Lei do Trânsito Rodoviário. Já aqui no Brasil, você sabe quem foi a primeira pessoa a ter que prestar um exame de direção? Acreditem, foi uma mulher. Comprovando o machismo do brasileiro que costuma declarar: mulher no volante, perigo constante. Em 1925, a primeira pessoa que passou por algum exame para poder obter a carteira de motorista foi a argentina Joana Helena Grivier Downside Evans. Era a esposa do diretor da Ford no país vizinho que veio trabalhar no Brasil, o inglês Edward Affect Evans. Como não havia um órgão nacional de trânsito, as licenças e os testes eram feitos pelas autoridades competentes de cada região ou cidade, não sendo especificamente um documento nacional. A carteira de Evans, por exemplo, foi emitida pela Prefeitura de São Paulo. Daí, em 1941, o governo Getúlio Vargas apresenta o Código Nacional de Trânsito, que estipulava o seguinte, aqui no seu artigo 90, a carteira nacional será obtida com a prestação de exames nas capitais dos estados da União, nas respectivas repartições estaduais de trânsito ou nas circunscrições de trânsito, ou seja, na Polícia Civil ou Militar, dependendo de cada estado. Mas o sistema era tão cheio de falhas que no ano de 1968, a revista Quatro Rodas, da editora Abril, denunciou irregularidades cometidas no Detran do Rio de Janeiro, obtendo inclusive uma carteira de habilitação para um homem cego. A reportagem rendeu a Domingos Meirelles, aquele do Linha Direta, Na quinta-feira, em Linha Direta Justiça, o prêmio ESSO de jornalismo. A coisa só mudou em 1981, com a criação da Carteira Nacional de Habilitação, que estabeleceu regras mais claras e com validade em todo o país. Em 2019, passou a valer em todo o território nacional a Carteira de Habilitação Digital, que pode ser baixada em qualquer smartphone. Mas se você acha que o Brasil demorou muito para regularizar os testes de direção, pense que alguns países demoraram bem mais do que o Brasil para verificar as qualificações de seus motoristas. Como exemplo, veja a Bélgica, onde até 1977 era possível adquirir e possuir uma licença sem ter que fazer um exame de direção. Bom, pessoal, este foi o Causo de hoje. E lembre-se, todo mês tem Causo novo no canal. Mande suas ideias e sugestões nos comentários.
E como sempre, eu não pido likes. Mas se você quiser, e apenas se quiser, deixe seu joinha, marque sua rúbrica no canal e badale o sininho das notificações. E deixo com você os vídeos a seguir como sugestão. Um abraço!